Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é o meu canal de História e Literatura, tá? Então hoje gravando vídeo à noite, porque o dia foi corrido, né? Um domingo bastante corrido. E hoje eu vou continuar, né? Aqueles vídeos que eu tenho passado ultimamente sobre biografias, tá? Esse é provavelmente o penúltimo vídeo de uma série de vídeos que eu passei sobre biografia. Então, se você não viu ainda os primeiros vídeos, assista também, tá bom? Não tem nenhum problema se assistir fora de ordem. O que importa é que você assista, tá? Tá bom, gente? E hoje eu vou falar de algumas biografias mais polêmicas, para se dizer assim, tá bom? Então, vamos começar pelo Michael Moore, né? Que é um humorista e comediante, né? Vou dizer assim, comediante americano, mas que tem um viés mais para a crítica, vou dizer assim, num estilo um pouco do antigo CQC, tá? Para quem já assistiu, tá bom, gente? Então vou começar pelo Michael Moore, tá? Então Michael Moore, esse livro aqui, ó, vocês podem ver, Adoro Problemas. Bom, e aí ele conta a história nesse livro aqui, ele conta sobre a vivência dele como jornalista, né, como comunicador, e falando a respeito dos problemas que isso acarretou na própria vida dele, né? Isso porque você ser muito polêmico, enfim, quem já assistiu os documentários do Michael Moore sabe que ele muitas vezes arrumou encrenca, né, com gente poderosa lá dentro dos Estados Unidos, e sabe que lá existe uma política de armas muito forte, né? E ele é um cara contra a política de armas americana, tá bom? Então quem nunca assistiu nenhum comentário do Michael Moore, assista. Nesse livrinho especial, né, que mostrei para vocês aqui, ó. Ele é meio século de história e política americanas passada a limpo, né? Então, do Michael Moore, tá? Então, aqui na, na aba, né, do livro, diz assim: os fãs de Michael Moore que se preparem para a surpresa, uma deliciosa autobiografia composta de 24 crônicas ou esquetes. Pode tranquilizar-se, todavia. Ele nada perdeu da potência de fogo e continua indignado. Mestre em desobediência civil, os atuais indignados mundo afora sabem que contam com ele em suas fileiras, tá, gente? Então, para quem gosta desse tipo de humor ligado a uma crítica social forte, né? Com certeza vai gostar do estilo do Michael Moore, tá bom? Tá? E aí na parte do fundo do livro, né, que seria a contracapa, né, eles a respeito do próprio, né, aí diz assim, alguém escrevendo sobre ele: declarar que Adoro Problemas é de longe o melhor livro de Moore não é um elogio exagerado. Moore é mais conciso como documentarista, como todos os seus livros, este é desgrenhado e transbordante. É a história de um grande bufão que aprende a unir o seu bocão a um senso de propósito. O livro convence o leitor a levá-lo a sério e pertence à prateleira de autobiografias e obras de não conformistas. Tá bom? Então, para quem gosta desse estilo de livro, eu recomendo muito, tá? Quem me deu esse livro foi o meu irmão mesmo, que gosta do estilo do Michael Moore, né? Tá bom, gente? Ele é bem, assim, polêmico. Tá? Vamos para o segundo livro aqui, no caso, já começa com polêmica, né? Porque ele tem um posicionamento político, né? Que é do Che, tá bom? É uma das biografias que eu tenho dele. Tá bom? Então aqui é do Saulo Gomes, tá? A editora Elevação, certo, gente? E aí o livro é Quem Matou Che Guevara? O Seu Delator Estava no Brasil, tá? Então é um livro de jornalismo, tá, gente? Eu comprei na época que eu estava começando a dar aula no Estado, né? Lá por volta de 2005, tá? E quando eu efetivei no Estado. E aí naquela época eu fazia um curso lá na FAINAC de São Caetano. E aí tinha fosse um café, né? Pra lá tem muito isso, né? Lá pra cima. Que tinham vários livros e tal, né? E aí eu aproveitava tomar um café antes de ir para o curso que eu estava fazendo e aí curiosamente eu olhei, né, os livros, tinha um livro dentro do lugar onde tem café, muito legal isso, né? É bastante interessante, não tem muito aqui para Baixada, tá, gente? Esse tipo de coisa. E aí eu acabei pegando esse livro, né? Porque eu tava naquela de estudar, né? E tinha acabado
tinha terminado a faculdade, não tinha muito tempo, né? E aí eu peguei o livro e acabei gostando, né? Esse livro é bem polêmico porque ele dá um posicionamento, né? Aí diz assim, ó: Saulo Gomes nasceu em 2 de maio de 1928, na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou sua atividade jornalística em 14 de janeiro de 1956, quando foi primeiro colocado em um concurso do qual disputavam cerca de 200 jovens. Né? Aí, hoje em dia, ele... Naquela época, né, que o livro foi lançado, aos 74 anos, é o mais experiente repórter ativo do chamado jornalismo de campo e investigação, tá bom? Não sei se ele está vivo, né? Saulo Gomes, mas este livro aqui é um livro muito bom. Aí diz assim, a parte de dentro de a contracapa diz assim: a campanha de Che Guevara na Bolívia é contada nesta obra sem cores ideológicas nem posições políticas, quer de direita, quer de esquerda. Trata-se de um trabalho jornalístico imparcial, realizado por um dos mais competentes repórteres de campo do Brasil, o veterano Saulo Gomes, que passa limpo o episódio da morte do guerrilheiro, até hoje envolto em mistérios e controvérsias, tá, gente? Teve filme, tem tanta coisa do Che, né, que este livro é só mais um, mas dá um ponto de vista, como ele diz aqui no livro, né, sem paixões, né? Mas a gente sabe que não tem como, não há uma neutralidade total, né? Não existe isso, tá, gente? Isso aí é conversa, tá? Mas é um livro bastante equilibrado e que compensa. Recomendo para vocês que quiserem saber um pouquinho mais da história do mito e do homem, né, Che Guevara, tá bom? Vamos, próximo livro, também do Che, né? Também comprei lá na época estava fazendo curso lá na FAINAC. Esse livro aqui é mais acadêmico, é do Jorge Castanheda, tá bom? Che Guevara, A Vida em Vermelho, tá, gente? Então aqui é ele, você percebe que ele já está com um semblante mais velho, né? Tá? Não é aquele da boina que é o do outro livro que eu mostrei agora há pouco, né? Este livro aqui, tá, gente, ele é da Companhia das Letras. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. É o livro da Companhia das Letras, ó. Normalmente a Companhia das Letras, tá, gente, ela mostra livros, tá, que são mais acadêmicos, mais sérios, né? Vou dizer assim, eu dou maior valor para essa editora, que ela realmente lança livros muito que valem a pena, tá? E esse é mais um dos livros que valem a pena, tá? Aí eu vou ler aqui a parte de dentro, tá? Para vocês, só para vocês terem uma ideia. Diz assim, ó: no repasse de mitos a que a humanidade vem se dedicando nas últimas décadas, há um nome inevitável: Ernesto Che Guevara de la Serna, o Che. Um homem que, como poucos, fez da sua vida uma lenda, e que, como todo mito de verdade, tá, gente? Que se preze, não pode ser definido de uma única maneira. Há versões para os mais variados gostos. Che Guevara pode ser a encarnação do guerreiro idealista incansável, o herói exemplar das epopeias contemporâneas, ou apenas um fanático da violência, voluntarioso e autoritário, tá? Então, aqui o cara deixa bem claro, né, que falar de Che Guevara é sempre um ponto bastante polêmico, né? Tá bom? Então, recomendo para vocês essa leitura. A outra parte, tá, que mostra o Che jogando golfe, né? Curiosa essa imagem aqui, nos poucos momentos ele relaxando, com aquela roupa típica dos revolucionários lá de Cuba, né? Da Revolução Cubana. A farda, né? A boina característica dele. Tive uma professora na faculdade que achava ele bonitão, né? Eu acho uma barato, né? O conceito que nós temos de beleza, né? E o Che, segundo ela, era um homem bonito dos anos 60, né? Mas enfim, gente, falando sobre o Che, voltando, né? Diz assim, ó: quando em 1968, uma explosão de jovens dispostos a dizer não ao não sacudiam o mundo, Che Guevara foi imediatamente chamado à festa. A estampa de seu rosto levada à frente das multidões que tomaram as ruas de Praga, Cidade do México, Paris. Ainda não se completaram um ano de seu assassinato nos grotões bolivianos, e ele já ressuscitava como mártir de uma nova revolução. Tá bom? Então aqui fala do mito, né, do Che, como que o mito foi formado, né? A própria aparência dele muito parecida com a morte, né? A foto que foi batida ficou parecida com aquela visão de Jesus, né? Não estou dizendo que ele é Jesus, não é nada disso, a imagem em si, né? Barbudo, tá? Que é mais ou menos uma visão que a gente também tem quando a gente fala do nosso Tiradentes, né? Tá bom? Então, imagens para essa geração que vem do século XX para o século XXI,
como a própria propaganda do Sprite fala, né? Imagem é tudo, tá, gente? Tá bom? Então, o Che, ele foi um cara que acabou sendo usado, curiosamente, pelo capitalismo, né? Ele sendo um comunista convicto, tá? Tá bom? Então, nesse livro aqui fala sobre um pouquinho sobre isso, né? O Jorge Castanheda nos convida a buscar resposta nessa minuciosa biografia repleta de revelações surpreendentes sobre uma existência especialmente atribulada, tá? Então, é polêmico o livro, é mais profundo do que aquele outro que eu mostrei agora há pouco, né? Jorge Castanheda, tá, gente? Aqui tá dizendo sobre o autor, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de dentro. Quem nunca viu a imagem do Jorge, peraí, tá? Aqui é o próprio escritor, tá bom? Aí diz assim do livro, tá, gente? Vamos voltar aqui. Então, aí diz assim, ó. Jorge Castanheda nasceu em 1953 na cidade do México e lá se criou. Formou-se pela Princeton University e doutorou-se pela Universidade de Paris, tá bom? Então é um cara extremamente qualificado, tá, gente? A gente não tá tratando de um Zé Mané. Eu sempre falo isso com meus alunos, né? Porque hoje em dia a gente tá numa época que qualquer um vai e grava um vídeo no YouTube e muitas vezes a pessoa não tem qualificação, tá bom? E isso, às vezes para ganhar like, né? O cara vai e joga uma polêmica e milhares de visualizações, né? Baseados em algo que não tem nenhum tipo de estudo ou profundidade, tá bom? Então quando eu coloco de repente o nome de um livro aqui, eu tô colocando algo realmente sério, tá, gente? Eu não lido com brincadeiras, né? Eu sempre falo isso, que eu como historiador, como professor, eu tento indicar para vocês livros bons e sérios, que valham realmente a pena. E esse é um deles, tá bom? Então eu recomendo para vocês, mais uma vez aqui a capa, tá? Jorge Castanheda, Che Guevara, A Vida em Vermelho, tá bom? Leiam, vale a pena. E o último livro, tá, gente, de hoje, a gente fala tanto de China, né? Se você quer entender a China, tá, gente? Se você quer entender o que a China se tornou, leia este livro aqui, tá, gente? É A China de Deng Xiaoping, tá? Que é o homem que pôs a China na cena do século XXI, é de Michael E. Marty, tá, gente? Foi uma indicação do jornal Folha de São Paulo, e eu acabei que eu comprei, tem uns anos atrás já, né? E é um livro que explica como a China se tornou o que se tornou, essa potência, né? Tá? Então, para quem gosta de ler e quer saber um pouquinho mais sobre a maior potência, provavelmente do século 22, né? Eu acredito, final do século 21, que eu, infelizmente eu não estarei lá, né? Sempre brinco com os alunos. Provavelmente a China já estará na dianteira no mundo, tá bom? E a explicação está nesse livro aqui, tá, gente? Que é esse camarada aqui, o Deng Xiaoping, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro, né? Como eu sempre faço, né? A parte interna que diz assim, ó. A China de Deng Xiaoping é a China que está aí até hoje, pujante em plena moda neste início do século XXI. Uma China de todo diferente daquilo que se ouviu falar por 50 anos, desde a tomada do poder pelos comunistas de Mao Tse-tung e também de Deng, aliás, em 1949. Como foi isso? Como deu a ela a mais formidável virada de rumo, praticamente para o sentido contrário e a comando de seus próprios dirigentes, sem uma violenta quebra de continuidade, sem uma revolução, como sempre se empregou essa palavra. Tá bom, gente? Então, é um livro para se ler e se compreender o que a China se tornou, por que ela se tornou tão poderosa, tá bom? Aí na contracapa, tá, gente? Tá bom? Na contracapa, tem algumas opiniões a respeito do Deng Xiaoping, né, o livro, né, diz assim, ó, a célebre definição da Rússia por Winston Churchill, um enigma dentro de um segredo cercado de mistério, cai como uma luva para a China, que é feito do país do comunismo radical, modelo de linhas chinesas fomentadoras de rebelião pelo mundo todo. Tá bom? Então, recomendo para vocês lerem e vale a pena, tá bom? A capa do livro não é à toa, né? Vermelho, né? Com uma bandeira chinesa. Certo, gente? Tá bom? E a China tá aí, né? Dominando tudo. Hoje em dia, a gente agora em 2022, né? Este livro aqui, que é da a editora aqui, deixa eu pegar aqui o nome da editora. Coleção Nova Fronteira,
História Mundial, tá bom? E esta edição em especial é do ano 2000, tá, gente? Só que ela foi lançada aqui, ó, agora olhei aqui melhor. 2007, tá, gente? De 2007. Então eu recomendo muito para vocês, vale a pena. Então, quem gosta de ler e quem se interessa pelo assunto China. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas valeu a pena. E se você gostou, dá um like, compartilhe o vídeo nas redes sociais, ajuda o professor Paulo, né? Quem gosta do professor Paulo a crescer e continuar com o trabalho dele aqui no YouTube. E até uma próxima, se Deus quiser.